permitam em 20 minutos fazer alguns comentários, por favor. Eu procurarei nos comentários fazer uma fala mais geral e depois entrar. Eu anotei praticamente todas as questões que foram colocadas e eu vou procurar fazer uma fala mais específica naquelas que foram mais colocadas aqui. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: eu não julgo que você seja um massa de manobra. Pelo menos não é a intenção desse secretário nem do adjunto Paulo. Tanto é que vocês se manifestaram livremente e eu gostaria de perguntar para as pessoas que se manifestaram se eu pedi que elas falassem alguma coisa ou se eu as proibi de dizer alguma coisa. Então, não tenham a leitura de massa de manobra, porque eu não tenho projeto pronto nenhum. Não tenho projeto pronto, sou muito honesto em dizer isso, porque fui convidado enquanto reitor de uma universidade pública, conheço o ensino superior público desse país aqui e desse estado como poucas pessoas conhecem. Procurarei trazer para a educação básica alguns dos bons exemplos do ensino superior público desse estado. O professor Palma, que eu convidei para ser secretário adjunto, também é da Universidade Pública, é da Unesp, foi diretor do Instituto de Artes aqui em São Paulo. Também é professor da rede, foi durante muitos anos professor da rede. Eu o convidei justamente por conhecer a competência dele e o conhecimento que ele tem da rede e da bagagem pedagógica que tem. É meu braço direito na área pedagógica. Agora, nenhum de nós dois julga que você seja um massa de manobra, não é a intenção. Então nós viemos para a secretaria não com um projeto pronto, já existia um projeto pronto. E a proposta de vir e dialogar exatamente ouvir a rede e trabalhar em cima da nossa proposta de gestão. Então, por favor, não interpretem de que estão aqui para referendar algo que já está pronto. Não estão referendando nada. Aceito o convite para voltar daqui a 2 anos, se estivermos lá daqui a 2 anos. É bom. Filosofia de gestão. E disse isso de forma muito tranquila, e essa é a minha fala mais geral, antes de entrar nos detalhes, porque disse isso ao governador também, quando ele me convidou. Eu falei: governador, eu estou muito tranquilo como reitor, fui eleito com quase 70% dos votos, uma comunidade que me respeita na universidade, julgo que a Unesp é a mais social das universidades desse estado, faz um trabalho social como nenhuma outra universidade faz, está distribuída pelo estado, entende o que significa ser público, que a USP me perdoe, que a Unicamp me perdoe, mas já falei isso com os outros reitores também. Das 3 universidades, aquela que efetivamente entende o que significa ser público e dar uma resposta pública é a Unesp. Eu estava como reitor, o governador me convidou e disse: governador, eu tenho 3 grandes prioridades, que são prioridades que nós, na universidade, sempre tivemos e que deu um diferencial para o ensino superior público desse estado. Que são, primeiro, a garantia de profissionais que têm uma remuneração adequada às suas atividades, o respeito à carreira dos profissionais, qualquer que seja a função. Qualquer que seja a função, estando ligado à educação, tem que ser respeitado e tem que ter uma carreira que dignifique a profissão. As universidades públicas desse estado fizeram isso durante muito tempo, com prejuízo inclusive de investimento, de custeio, mas sempre priorizaram o salário. Sempre priorizaram carreira. As carreiras nas universidades, elas são carreiras para os professores e para os servidores que têm uma transparência e uma ascensão em função do desempenho. As pessoas conhecem as carreiras, se dedicam, se esforçam e evoluem na carreira. Então, disse isso ao governador, que esta seria a minha prioridade. Eu não me lembro o nome do professor de física e de matemática, acho que ele está sentado na sala aqui, quando eu disse que o salário é imoral. Eu concordo, é mesmo imoral. E disse isso ao governador também. Quer dizer, como é que você quer discutir educação pública de qualidade se você não valoriza os profissionais da educação, se você não dá a eles o respeito atrelado a uma carreira e a um salário que efetivamente dignifique a carreira e mostre a eles que mudou o conceito que o Estado tem de educação. Eu considero que educação, ter materiais de boa qualidade é importante, ter prédios bem equipados é importante, ter todo um currículo preparado é importante, mas se você não tiver as pessoas comprometidas, envolvidas e dedicadas, esqueça, nada disso vai dar certo. Não tem conversa, não tem conversa.
Quer dizer, nós não estamos trabalhando, alguém também disse aqui que nós somos máquinas, e não somos mesmo. Lidamos com crianças, o último depoimento da professora aqui é exatamente isso. Lidamos com crianças e, efetivamente, no momento em que você coloca dentro da escola a sociedade, que é o que aconteceu nos últimos anos, eu poderia ser saudosista e dizer que na minha época a educação pública era de qualidade. Era mesmo, mas era para uma elite. Havia processos seletivos para ingresso nas boas escolas públicas. Era um processo extremamente exclusivo. Ele era de qualidade porque uma elite ingressava, aquela elite melhor preparada, não é uma elite financeira, não. É uma elite melhor preparada, que tinha condição de passar no processo de seleção, como a grande maioria que tem a minha idade aqui, claro que são poucos, né? Tudo muito mais jovem, mas os que têm a minha idade que fizeram ginásio, fizeram também uma admissão ao ginásio, fizeram exame de seleção para o antigo colegial, fizeram. Então, o processo era um processo seletivo. A grande maioria dos jovens não tinha acesso a uma educação básica de qualidade, porque era seletivo. Hoje não. Hoje, toda a sociedade tem o direito, o Estado tem o dever de receber esses jovens, qualquer que seja a condição desse jovem. A grande questão que nós estamos, foi colocada de forma não muito intensa aqui, mas é o que me preocupa hoje muito, a grande questão que nós estamos discutindo hoje com o Ministério Público são as crianças com necessidades especiais. Nós temos que ter a possibilidade de ter pessoas preparadas para receber essas crianças na escola, os cuidadores, acessibilidade, transporte, libras, tudo isso está em discussão e é pauta de gestão hoje, considerando-se que a educação é para todos, independente da condição social e independente da condição em que os jovens se encontram. Nós temos hoje na rede 660 crianças autistas. Eu não sei se na escola de vocês tem crianças autistas. Nós estamos preparados para lidar com isso? Não, nós não estamos. Se fosse demagógico, eu diria não, mas estamos com um processo em construção. Estamos num processo de construção nenhuma. Estamos aprendendo com o problema. Nós estamos aprendendo com o problema e temos que aprender com o problema. Nós temos que ter humildade de entender o seguinte: mudou. A escola pública hoje é outra. É outra. A escola pública hoje é uma escola em que nós vimos a coisa horrorosa que aconteceu no Rio de Janeiro, que reflete exatamente aquilo que acontece hoje. A sociedade, com todas as coisas boas e ruins que tem, está dentro da escola. E a sociedade entende que, me perdoem a honestidade, uma vez o Estado desmoralizado, uma vez os jovens não tendo mais na espiritualidade qualquer tipo de sustentação, a escola passou a ser hoje, para as famílias, a única possibilidade de socialização de uma camada de jovens absolutamente perdida, justamente por um terror. Então, a responsabilidade nossa, eu também sou professor, e de vocês que são professores, é enorme. Não é só o currículo, não. Currículo, eu acho que hoje, me perdoe de novo a honestidade, é o que talvez menos interesse para as famílias. O que as famílias querem é que nós, professores, passemos para os jovens cidadania, valores, ética, postura, respeito, que é algo que hoje não existe mais. Lamentavelmente, não é condição do nosso Estado, não, é condição desse país e do mundo. Essa é a geração que nós criamos, que não tem diálogo, mas coloca tudo no Twitter, não fala, não consegue mais interagir. Você olha para um jovem, procura conversar com ele olho no olho, ele fala boas palavras e ele vai embora. Ele não consegue interagir, não consegue se comunicar, justamente por ser este perfil dessa geração. E nós estamos preparados para lidar com isso? Então, nós precisamos, de uma maneira ou outra, encontrar caminhos para minimizar essas questões que hoje interferem no pedagógico. A questão da falta de uma estrutura nas escolas que dê ao professor uma condição de segurança. O fato de termos crianças hoje que, numa sala de aula, por dificuldades físicas ou mentais, dificultam para aquele docente a interação com as outras crianças, são questões que nós vamos ter que aprender a conviver. Não há volta. É um caminho de direção e sentido único, não há volta. Este é o processo. E cada vez mais a sociedade cobrará da escola respostas rápidas. E é por isso que este secretário aqui entende que, para que isto funcione, não adianta você ficar formatando políticas públicas na secretaria com especialistas que não conhecem a realidade do dia a dia, mas tem que fazer isso ouvindo a rede, percebendo quais são as dificuldades.
projeto que eu tenho na minha cabeça, e que estou me dedicando há 4 meses, e vocês têm que entender. Eu sei que é difícil entender, eu sei que várias vezes fui colocado aqui, como nos outros 12 polos com os quais o professor Paulo e eu já trabalhamos, pelo interior desse estado, são 15 polos. Este polo é o 13º. Na semana que vem faremos mais os últimos 2 polos. Aí nós teremos ouvido todo o estado de São Paulo. Então, eu tenho ouvido em todos eles os 16 anos de desconsideração de um governo ou de governos para com a educação pública. E é por isso que eu tenho que ouvir. Apesar de estar há 4 meses, eu tenho que ouvir, eu tenho a obrigação de ouvir, mas eu também tenho o dever de dizer de que nós estamos há 4 meses, Paulo e eu. E há questões que eu não consigo resolver em 4 meses. Uma delas é o bônus. Como é que eu consigo resolver algo em 4 meses que está relacionado ao ano anterior? Eu tenho sido motivo não de crítica, mas as pessoas têm me colocado olhando para o secretário, para o adjunto, mas evidentemente não para a pessoa física, mas para aquele que representa a secretaria, com uma crítica violenta ao bônus. Não consigo mudar isso. Não consigo porque é lei. E eu preciso cumprir lei. Há questões que o secretário consegue resolver por resolução. A resolução da Bolsa de Mestrado e Doutorado, ela já foi publicada, porque nos polos que visitamos e com os quais trabalhamos, o Paulo e eu, essa questão veio. Acontece que nós conseguimos mudar na resolução aquilo que cabia ao secretário, que era o valor da Bolsa, melhorar o valor da Bolsa, tirar alguns entraves burocráticos para viabilizar